Como vocês podem observar, essas informações são tão importantes que é por isso que eu estou colocando que é um direito humano, o direito de ser informado. Não só, a ideia seria a ciência do início da vida ser uma disciplina no currículo obrigatoriamente. Mas o fato é que deveriam existir campanhas de TV, campanhas de informação. Todo indivíduo jovem, todo indivíduo que pretende ter um filho, precisava ter acesso a essas informações. Não pode mais ficar no meio restrito dos cientistas. E é exatamente a ideia que eu propus de fazer, a estruturação dessas informações de vários veios científicos de uma forma integrada que se torne um corpo único de uma matéria que de alguma maneira é todo esse contínuo de vida. O desenvolvimento fetal, muitos anos se pensou que o feto lá se desenvolvia e nada que ele tinha de observação ou de capacidade de percepção, ele não tinha nenhuma. Hoje a gente não sabe de fato qual é o substrato da memória, uma vez que existem recordações de mais de 10 milhões de pessoas já ditas do tempo em que nem eram ainda concebidos, minutos antes da concepção. Portanto, não se conhece o substrato da memória. Mas, sob o ponto de vista de sensibilidade, um feto de 3 meses, ele já tem movimentos fetais, ele já tem senso vestibular, ele já tem sensibilidade olfativa, ele já tem sensibilidade dolorosa e sensibilidade gustativa. Mas falar sobre gestação é um tabu. Vocês estão vendo esse quadro aí que foi buscado pelo Norman Gardner, um escultor americano, que quando fez uma escultura de mulher grávida, e ele que era uma pessoa famosa como escultor nos Estados Unidos, teve a sua escultura impedida de ser exposta, por ser considerado de péssimo gosto. E aí ele foi pesquisar o que era a situação de expressão artística sobre gestação. E aí ele descobre que quase nada existe. Esse é um dos quadros que ele encontrou, de 1881, japonês. A sensibilidade dos 4 meses, quer dizer, aos 4 meses, uma criança já tem sensibilidade tátil, que aparece entre a 14ª e a 36ª semana, e a criança começa a explorar as mãos, o rosto, a pele, chupa o dedo, e sensibilidade visual. Então, é uma coisa muito interessante que vocês observam que as pessoas, quando olham aqueles teatros de sombra, todo mundo se sente calmo, tranquilo, no mundo inteiro. E isso acontece porque é a maneira como as pessoas, durante o tempo que estavam na barriga da mãe, viam as coisas. No 5º mês, já existe uma sensibilidade auditiva, e essa sensibilidade auditiva permite memória. Houve um autor chamado De Gasper, que em 1980, ele descobriu uma maneira, uma coisa chamada chupômetro, que era uma chupeta que ele acoplava num recém-nascido a um computador. Porque o recém-nascido ele não pode falar nada, é porque ele não tem como falar. A única coisa que pode fazer com que ele se comunique é a pressão que ele faz com o lábio. E aí, com o chupômetro ligado ao computador, pode-se descobrir que ele consegue ouvir a voz da mãe e excluir a voz de uma mulher que não é a mãe. Ele consegue ouvir a mãe contando uma história que havia contado para ele no 6º mês de gravidez, no 5º mês de gravidez, versus uma outra história que ela não havia contado. Assim também se descobriu sobre música, assim se descobriu sobre o idioma da mãe, que ele prefere a outro idioma. Enfim, há uma sensibilidade auditiva bastante específica, inclusive para movimentos de música. Começa então a